Oi, gente amiga e querida do canal Paz e Bem, da Pós TV 247. Hoje, nesse instante, é quarta-feira, 24 de... Vixe, eu sempre faço isso. A gente põe para testar aqui para ver se está tudo bem e entra falando duas vezes. Então, como eu estava dizendo, hoje, nesse instante, é 24 de julho de 2019, uma quarta-feira, 5 horas da tarde, é sempre dia e hora do Faustino Teixeira Paz e Bem. Gente, não sei se vocês se deram conta, mas nós estamos com um verdadeiro curso de espiritualidade e teologia ministrado pelo teólogo, pelo professor Faustino Teixeira, da Universidade Federal de Juiz de Fora. Esse é o nosso 17º encontro, ou 17ª aula desse curso de espiritualidade e teologia com Faustino Teixeira, e chegamos num tema que é um tema muito caro ao Faustino. Ele estuda desde os anos 70, 1970, que é a teologia da libertação. Faustino, você tinha se dado conta que nessa programação toda ia acabar virando na prática um curso de espiritualidade e teologia? Boa tarde. Boa tarde para todos que estão me ouvindo. Muito bom ver o Mauro aí. Hoje eu botei uma foto do Mauro no meu Facebook, e uma foto bonita mesmo. Vocês têm que ver lá no meu Facebook. Eu vi uns anos atrás, é bonita. Obrigado. Mas eu gostei, eu estou gostando muito de estar aqui no Paz e Bem e trabalhei, escolhi justamente, eu e o Mauro juntos, escolhemos os temas que estão mais perto do meu coração, e teologia da libertação foi o grande tema do início meu trabalho acadêmico, quando eu fui fazer o mestrado em teologia na PUC, em 78, tinha terminado a filosofia e ciência da religião em 77, Juiz de Fora, fui para o Rio e fui sendo orientado pelo João Batista Libânio, o grande padre Libânio. Mestre. Que me orientou sobre o tema de comunidades eclesiais de base, que está muito ligado à teologia da libertação. E, a partir daí, tanto o mestrado como o doutorado, que eu terminei em 85 em Roma, giraram em torno da teologia da libertação. Então, eu tenho muito carinho, muita proximidade. Fui aluno de grandes nomes da teologia da libertação. Eu fui, talvez, um dos primeiros teólogos leigos no Brasil, educado na teologia da libertação, né? Doutorado em teologia, tendo estudado teologia da libertação. Então, é uma alegria estar aqui para falar desse tema. A sala de aula já está reunida, o pessoal está chegando. Tem gente que chega... Essa sala de aula é diferente. Tem gente que chega depois, chega mais tarde, mas tem uma diferença grande em relação à sala de aula presencial dos cursos do Faustino na Federal de Juiz de Fora e em outros lugares onde ele dá curso. Você pode entrar a qualquer momento, você volta para o começo, você pode ver uma parte agora, ver uma parte depois. A aula está disponível para você quando você quiser e puder. Já chegaram aqui a Elvira Gonçalves, dizendo que ela deu o like número 1. É isso aí. Quem estiver curtindo a aula, dê o seu like para amplificar a distribuição. A Josi Negreiro, falando lá de Porto Alegre, está falando que lá está uma tarde friorenta e chuvosa, e que tem certeza que a conversa com o Faustino vai nos aquecer. Eliana Martin, Jaqueline Lopes, a Greta Thunberg dizendo aqui, estava esperando esse assunto, a teologia da libertação. A Maria Ivelise Araújo Pontes dizendo, estou aqui e amo este curso. E quem chega também lá de Porto Alegre é Regina Parenza, mais gente chegando. Olha, sintam-se todos muito bem chegados e chegadas. Nós vamos ter 2 aulas sobre teologia da libertação, desta quarta-feira, ou quinta-feira, se você está assistindo pela Pós TV 247, e na semana que vem continuamos um segundo encontro sobre teologia da libertação, ambos baseados em textos do próprio Faustino, claro. Os 2 textos estão neste livro aqui do Faustino, Cristianismos e Teologia da Libertação, da Fonte Editorial de 2014. Aqui tem uma reunião de diversos artigos e textos do Faustino ao longo da sua trajetória. Então, vocês vão ver aqui no índice. Então, são vários artigos e textos que o Faustino escreveu na sua trajetória. Tem pelo menos um deles que é inédito aqui. Hoje nós vamos falar sobre teologia da libertação, eixos e desafios.
Na próxima semana falaremos sobre a espiritualidade na teologia da libertação. E esse tema de hoje tem uma curiosidade muito legal, porque ele é fruto de um curso que o Faustino Teixeira deu. Tá aqui, ó. Aqui, ó. Nesse livrinho, Teologia da Libertação e Educação Popular. E Educação Popular a Caminho. Um curso que o Faustino deu lá em 2005. São Leopoldo. Em São Leopoldo, no Rio Grande do Sul, num tempo duríssimo, gente, dentro da igreja, porque foi logo depois, foi na transição entre o massacre, a terra arrasada de João Paulo II contra a teologia da libertação e o início do papado de Bento XVI, que também não seria nem um pouco amistoso com a teologia da libertação. Um curso para 80 pessoas e que teve como base este texto. O que o Faustino deu em 3 dias lá, ele vai condensar para nós em aproximadamente 1 hora agora. Você estava dizendo antes, foi um curso exigente, né, Faustino? Né? Eu acho que das assessorias que eu dei foi a mais difícil na minha vida, porque o grupo que fazia o curso era um grupo muito rigoroso, um grupo muito exigente, com muitas perguntas, muito atento, muito especial, e eu tive a alegria de partilhar a minha assessoria com a pastora Edla, que está aí no livro também, o Plínio Arruda Sampaio. Então, foi um curso muito especial que reuniu 3 entidades importantes voltadas ao ecumenismo e à pastoral popular, e do curso nasceu esse texto, que é o meu texto principal sobre teologia da libertação. Legal. Vamos a ele. Vamos lá. Então, o tema é Teologia da Libertação, eixos e desafios. De fato, eu fiz esse texto num momento de conjuntura eclesial difícil. Vivíamos as resistências contra a teologia da libertação, né? Foi um período aí que... Aliás, quando o Leonardo Boff sofreu a punição em Roma, eu estava lá na porta do Santo Ofício. Eu estava lá na porta. Sim? Nossa, eu não sabia. Eu vi o Leonardo Boff entrar, vi os cardeais entrarem, nós todos lá com as bandeiras, defendendo a teologia da libertação na porta do Santo Ofício. Naqueles anos 84, eu estava fazendo minha tese de doutorado, que terminou em 85. Foi uma época muito difícil de trabalhar o tema da teologia da libertação e das comunidades de base. Eu estava em Roma, quando aconteceu as punições ao Leonardo Boff, ao Gustavo Gutierrez. Quer dizer, eu acompanhei de perto esse momento sombrio da conjuntura da igreja, que é justamente os anos 84. Então, a teologia da libertação, ela talvez seja a coisa mais original que a América Latina ofereceu ao mundo. Eu gosto muito de falar isso, né? Se há algo de original que o Brasil ofereceu ao mundo, foi a sua teologia e a sua pastoral popular, né? Eu gosto muito dessa percepção de uma teologia que vai favorecer um modo novo de compreender a igreja, né? Um novo modo de ser igreja. Isso foi talvez a novidade, o toque de novidade da teologia da libertação. Eu me lembro que houve um encontro na Itália, em Florença, e que participou dos grandes teólogos italianos chamado Ernesto Balducci. E ele falava uma coisa muito legal que nunca me saiu da cabeça, talvez não saia da cabeça de vocês a partir de hoje, que ele fala que as caravelas voltam. As caravelas vieram para a América e, com a teologia da libertação, as caravelas voltam para a Europa, levando a novidade de uma teologia sintonizada com a causa dos pobres, com uma experiência de igreja das comunidades de base altamente original e que influenciou grandes nomes da teologia universal, que falam muito bem da teologia da libertação, como Johann Baptista Metz, como Karl Rahner, como Schillebeeck, como Claude Geoffrey, quer dizer, grandes nomes da teologia universal beberam a influência da teologia da libertação e da experiência das comunidades de base. Eu me lembro que um número da revista
Internacional de Teologia, Concilium, dedicou o seu número 96 à teologia da libertação, e o prefácio foi escrito pelo teólogo francês Claude Geoffroy, que deu o título justamente de uma teologia profética, uma nova maneira de fazer teologia e uma nova maneira de entender a contemplação cristã, incentivando a dimensão mística do compromisso. Então, a teologia da libertação, ela nos fez conhecer no mundo inteiro, com a sua importância, com o seu desafio e, sobretudo, com o seu testemunho. Quando eu pego o meu livro aqui, ó, já está velho, está todo colado. Esse livro aqui, do Gustavo Gutierrez, Teologia da Libertação, eu estudei esse livro em grupos em Juiz de Fora. Tinha uma cadeira no nosso curso de Ciência da Religião, que era ministrada pelo professor Jaime Snook, um grande redentorista da moral, um dos maiores nomes da moral a nível mundial, e ele trabalhou com a gente esse livro no curso dele, nos anos 70. Então, meu livro está todo marcado. Se a gente olha o livro, ele é todo marcado, soltando folha. Então, eu pude estudar Teologia da Libertação, como esse livro aqui também, do Clodovis Boff, esse aqui, Teologia e Prática, que é um fantástico livro. Eu tive o privilégio de estudar esse livro com Clodovis Boff logo que ele voltou do doutorado na Bélgica. Então, ele estava lançando o livro no Brasil, ele era professor na PUC do Rio, e eu tive a alegria de ser aluno do Clodovis Boff em mais de 3 disciplinas. Então, eu fui formado nesse calor da teologia. É impressionante, que bonito isso, né? Você fez a reflexão a quente ali, né? Testemunho ocular da história, né? Eu e o Inácio Neutzel, do EHU, né? O Inácio foi meu colega de teologia, Maria Clara Bingemer, né? Quer dizer, foi um grupo de teólogos leigos, Teresa Cavalcante, né? Uma série de leigos que estudaram teologia na PUC, na época do Dom Eugênio Salles, ou seja, num momento difícil da conjuntura eclesial no Rio de Janeiro, mas que tinha um corpo de professores muito abertos, jesuítas e outros, né? E de alunos leigos que vai ser a primeira geração de teólogos leigos do Brasil que vem da PUC do Rio. Fantástico. Muito legal, muito legal. Então, gente, olha o privilégio que nós estamos tendo, eu e vocês. A gente está ouvindo a reflexão de um teólogo que foi protagonista do ponto de vista da prática e da reflexão. Praxis, a gente está sendo testemunhas do que é a verdadeira praxis em relação à teologia latino-americana. Justamente, e é curioso que eu fazia teologia na PUC, o mestrado, dava 28 aulas por semana de 7 cadeiras diferentes para sobreviver, que eu já tinha começando a ter meus filhos, e tinha o trabalho pastoral em volta da diocese de Volta Redonda com Dom Valdir Calheiros, que foi talvez um dos grandes bispos da pastoral operária, das comunidades de base. A Volta Redonda sempre foi pioneira no trabalho da teologia da libertação e das comunidades de base. Então, eu tinha as minhas aulas, a minha tese, dissertação e tese sobre teologia da libertação, né, de comunidades de base, e meu trabalho pastoral em Volta Redonda, sempre que eu ia acompanhando a comunidade Jardim Belmonte em Volta Redonda. Então, assim nasceu, né, essa experiência. E nesse texto aqui, eu tento falar um pouco dos eixos da teologia da libertação. O primeiro eixo é o resgate histórico. A teologia da libertação, ela nasce no final dos anos 60. Com que coisa? Ela nasce como sendo uma nova experiência da fé, de uma fé libertadora. Sempre a teologia da libertação achou isso. Primeiro vem a prática, depois vem a teoria. Então, ou seja, a teologia da libertação, ela bebe da prática eclesial da Igreja da América Latina dos anos 60 e do impulso dos movimentos sociais que marcaram a América Latina nos anos 60. Então, não há como compreender a teologia da libertação fora desse humus eclesial e social que marcou os anos
final dos anos 50, início dos anos 60. Agora, a data pontual de nascimento da teologia da libertação vai ser 1968, num momento histórico muito favorável, quando estava em curso na América Latina movimentos sociais muito vivos, uma prática eclesial muito interessante, justamente marcada pelo influxo do Concílio Vaticano II e da Conferência de Medellín, que vai ser de 68, que vai marcar um jeito de ser igreja muito pontuado pela opção preferencial pelos pobres. Interessante isso que você traz, né? Como a teologia da libertação, diferente, ela rompe com uma tradição teológica tradicional, que era a formulação teológica nas universidades, gabinetes, nas sacristias, né? É uma reflexão que você falou, que acontece a partir da prática concreta, né? Desse roça a roça da igreja, com a realidade concreta do Brasil e da América Latina, né? É diferente, é uma teologia diferente, que já nasce diferente, né? E nasce eclesial, isso é muito bonito, porque ao contrário das comunidades de base da Itália, que nasceram rompidas com a instituição católica, no Brasil, as comunidades de base sempre estiveram ligadas aos bispos e à igreja. Nunca foi um movimento anti-eclesial. Isso talvez tenha sido um traço original da reflexão teológica aqui na América Latina. Eu conheci as comunidades de base na Itália, participei das cerimônias das comunidades de base na Itália, mas, de fato, o traço característico aqui da América Latina é a procura e a busca da comunhão eclesial. Então, nós tínhamos bispos que foram formados na teologia da libertação, foram animados nas comunidades de base, se transformaram na experiência das comunidades de base. Esse talvez seja uma das novidades bonitas que nós temos aqui na América Latina e, particularmente, no Brasil. E, sobretudo, essa ligação com os movimentos sociais. Muitos movimentos sociais que nós temos hoje no Brasil, como o Movimento Sem Terra, por exemplo, nasceram ligados às comunidades de base ou às pastorais sociais da Igreja Católica. Então, é muito interessante perceber essa dimensão eclesial e essa sintonia com o Concílio Vaticano II, que tinha terminado em 65, e a Conferência de Medellín, que foi em 68. Então, a teologia da libertação nasce num humus eclesial favorável, não havia uma conjuntura de igreja complicada. Depois é que vai se complicar nos anos 80, com a entrada do João Paulo II em cena. Não, muito legal. Eu vou soltar um pouco, porque eu sei que você vai voltar para falar do método da teologia da libertação, que é fundamental, mas eu vou só saltar um pouco adiante no seu texto, para depois você voltar, porque tem uma passagem tua, eu achei tão bonita, Faustino, tão bonita. Você diz assim, ó, foram os movimentos sociais que forneceram o humus para a teologia da libertação. Mas essa também, uma vez afirmada, pontuou, evidenciou e aprofundou traços essenciais presentes na vida e afirmação destes movimentos, dentre os quais o assento no empenho libertador, o resgate da cidadania dos pobres, a abertura à positividade da política e a sinalização de uma nova dinâmica pedagógica de respeito ao outro e à sua expressão religiosa. Então, esse movimento de mútua interação, né, dos movimentos sociais influenciando a teologia da libertação e da teologia da libertação influenciando os movimentos sociais. Muito bonito esse teu parágrafo, muito bonito. Sem dúvida. E eu falei do Vaticano II e de Medellín, mas eu tenho que falar também do Sínodo de 1971 sobre a justiça no mundo. Foi a primeira vez na Igreja Católica que se assinalou que o compromisso libertador é uma dimensão essencial da missão evangelizadora da Igreja. Ou seja, a luta libertadora faz parte da evangelização. Então, esse sínodo de 71 também foi muito importante na gênese das comunidades de... Já sobre Paulo VI, né? Justamente, Paulo VI, né? E também o que a gente chama de ecumenismo de base, né? Foi os primeiros passos da presença de pastores evangélicos
que atuavam junto a SEBS. Eu lembro aqui o nome de um especial, Jeter Ramalho, grande Jeter Ramalho, né, que teve um trabalho muito bonito, né, na América Latina de enfatizar essa dimensão ecumênica, que vai dar, por exemplo, depois, no nascimento do CESEP, que vem hoje coordenado pelo Oscar Beoso, grande padre Oscar Beoso, grande amigo e meu companheiro no grupo de Emaús. Vamos, então, ao método. Isso. O método da teologia da libertação, talvez a pessoa mais importante para entender o método é o Clodovis Boff, e esse livro é um livro muito difícil. Eu lembro que nós tínhamos um grupo de estudos da PUC do Rio só para estudar esse livro, né? Na época, o Clodovis Boff tinha vindo da Bélgica e ele fazia prova oral com a gente, com os nossos alunos. E esse livro era objeto de prova oral, então tinha os pontinhos dentro da garrafa de vidro e você tinha que tirar o pontinho e dar aula e falar. A prova era oral. Era o terror dos alunos. Era o terror dos alunos. Tinha aquela fila de alunos para fazer prova oral com Clodovis Boff. Mas foi ele quem cunhou, quem trabalhou, quem sistematizou essa ideia das mediações da teologia da libertação, essa ideia iluminadora de entender a temática das mediações. Então, ele colocou 3 mediações no método da teologia da libertação. A mediação socioanalítica, que é o ver, a mediação hermenêutica, que é o julgar, e a mediação prática, que é o agir. É um pouco o método da ação católica, ver, julgar, agir, mas trabalhado de forma rigorosa, porque a tese do Clodovis talvez seja o livro mais rigoroso escrito na teologia da libertação, foi o escrito pelo Clodovis Boff. Então, esse recurso às mediações é fundamental, ou seja, a teologia é um processo de trabalho. Então, ele usava uma categoria que ele recolheu do filósofo Althusser, né? Marxista, e que ele falava que é como se fosse um sistema de produção G1, G2 e G3. G1 é mediação socioanalítica, G2 é mediação hermenêutica e G3 é mediação prática. Então, é um processo de trabalho. Então, para você fazer teologia, você tem que primeiro ver a realidade latino-americana, ver a realidade brasileira. O teólogo, com seu instrumental teológico, não tem capacidade de ver. O que caracteriza o instrumental teológico é a sua reflexão teológica e o seu aparato bíblico. Mas ele não tem instrumental analítico para poder entender a situação da América Latina. Então, o teólogo tem que ouvir o que as ciências do social dizem sobre a realidade, e o teólogo vai ter que escolher qual que é a melhor mediação socioanalítica para ajudá-lo a ver. Então, ele recorre ao trabalho de outros cientistas, no caso, os economistas, os cientistas sociais, que vão fornecer ao teólogo a matéria-prima sobre a qual o teólogo vai trabalhar e vai ler essa matéria-prima à luz dos evangelhos. Então, à luz dos evangelhos é a mediação hermenêutica. Então, a mediação hermenêutica atua sobre a mediação socioanalítica e produz a mediação prática, que é a ação pastoral, a ação social, a luta concreta. Então, o que dá pertinência à teologia da libertação é a mediação hermenêutica. O que faz um texto ser teológico é que ele tem que ser lido à luz da revelação, à luz da reflexão bíblica, à luz da tradição da igreja, à luz da reflexão teológica. Então, Clodovis, ele montou esse método fundamental e concedeu muita importância à mediação socioanalítica. E dentre o instrumental socioanalítico disponível na América Latina, no início da teologia da libertação, o grande instrumental era o marxismo, era o socialismo. Então, muitas vezes, mas a utilização do marxismo como método
não adquirindo todas as dimensões ontológicas que o marxismo traz, mas o seu recurso analítico para compreender a situação latino-americana. Então, é como se fosse a matéria-prima da reflexão dos teólogos para poderem ver melhor a realidade sobre as quais eles vão fazer a sua teologia. Então, toda a teologia da libertação, os grandes nomes da teologia da libertação, se serviram de análises teóricas feitas por cientistas sociais. Por exemplo, Fernando Henrique Cardoso, né? A Teoria da Dependência, foi um livro que foi muito utilizado no início da teologia da libertação para entender a situação de dependência da América Latina. Então, esses livros de sociólogos, Ottaviani, Fernando Henrique Cardoso e outros, serviam como mediação socioanalítica para o ver teológico. Num tríplice movimento, absolutamente encadeado, e que se tornou um método consagrado na igreja latino-americana, com repercussões sobre a igreja mundial, né? Que é o Papa Francisco gosta muito disso, né? Ver, julgar, agir. Não que é o método da ação católica. Exatamente, originariamente da ação católica. Tem aqui no seu texto, você faz uma citação deste livro do Clodovis, ao falar dessa mediação hermenêutica, portanto, da dimensão do julgar, que é muito, muito bonita também. Eu vou ler. A fé não é uma paisagem a se ver, mas óculos para ver. Ela não é um mundo, mas um olhar sobre o mundo. Ela não é um livro a se ler, mas uma gramática para ler e ler todos os livros. É uma das coisas mais bonitas que eu já li sobre a fé e essa dimensão da hermenêutica. Essa frase que você acabou de citar aí, essa reflexão, é uma das frases que o Clodovis Boff mais gostava de ler em sala de aula. Ou seja, a fé não é paisagem, a fé é óculos. Então, você põe um óculos da fé, você recorre ao trabalho dos cientistas sociais, depois esse trabalho que você tem que escolher também ajuizadamente, você não pode escolher qualquer mediação socioanalítica, por isso que eu coloco aqui que você tem critérios precisos que ajudam o teólogo a escolher uma mediação socioanalítica, ou seja, nem todas as mediações socioanalíticas são adequadas, então você escolhe a mediação analítica que mais tem a ver com o evangelho. É isso, e a opção de Jesus, a opção pelos pobres. Então você escolhe, depois que você escolhe, você põe um óculos da fé, e com o óculos da fé você julga à luz dos evangelhos. Então você vai dizer, por exemplo, essa realidade de dependência e exploração da América Latina, com os óculos da fé, é uma situação de pecado. Aí você já tem a leitura teológica. Você só pode falar que é pecado quando você tem a mediação hermenêutica trabalhando, atuando sobre ela, né? Fantástico, lindo. Bom, então isso é... E depois temos a mediação prática. Eu vou só acender a luz aqui, porque está escuro. Tá. Você tem a mediação prática, que é o terceiro movimento, né? Que é o momento delicado da tradução daquilo que você leu e colocar em prática no seu jogo estratégico, as táticas, as estratégias de ação para transformar a realidade social. Então, esse é o método que o Clodovis Boff e a teologia da libertação em geral conseguiu colocar de forma muito bonita, mas talvez seja o autor que mais claramente trabalhou a questão metodológica. Foi a tese de doutorado do Clodovis, orientada pelo Adolphe Guéchet, que é o teólogo que eu gosto muito, que morreu, e foi orientador dele, e que o Clodovis se empenhou muito, como todos aqueles que estudam na Bélgica, tem um estudo muito rigoroso. Pedro Ribeiro de Oliveira estudou na Bélgica, Oscar Beoz estudou na Bélgica, Clodovis Boff estudou na Bélgica. Os belgas são muito rigorosos na famosa Faculdade de Teologia de Louvain-la-Neuve, onde esses todos se formaram. Bom,
A contribuição da teologia da libertação para os movimentos sociais é outro eixo que eu trabalhei aqui, mas já tinha falado antes, né? Quer dizer, a teologia da libertação nasce vinculada aos movimentos sociais. Ela nasce num segundo momento. Aqui eu utilizo uma expressão famosa do Leonardo Boff. O que é a teologia da libertação? A teologia da libertação é o grito articulado dos pobres e excluídos. Essa ideia de grito, né? Quer dizer, a teologia, ela traduz o grito dos pobres em reflexão teológica. Daí está a beleza, então, de um lado, o acento na libertação. A palavra libertação vai ser essencial para a gente entender isso, e essa ideia que vem lá da teologia de Henri de Lubac. Não existem duas histórias, uma história natural e outra história sobrenatural que andam paralelas, mas existe uma única só história. Na história da libertação se processa a salvação ou a não salvação. Então, você não tem uma história profana e uma história da igreja que correm paralelas. Existe uma única só história na qual nós respondemos aos apelos do reino de Deus. Essa é uma grande contribuição da nova teologia francesa de Henri de Lubac e que foi captada de forma muito bonita por Gustavo Gutierrez, e ele acentuou isso no seu livro Teologia da Libertação. Essa frase, não existem duas histórias, é uma das frases consagradas do Gustavo Gutierrez, quando ele fala a história da libertação já é a história da salvação. Não existe história da salvação fora do tempo, fora da história. Então, tudo aquilo que nós fazemos na história em prol dos pobres, nós estamos encaminhando a nossa dinâmica da salvação. Isso é muito novo, é muito radical, é muito importante, porque se entendia antes que só na igreja que você recebe graça, só na igreja que acontece a salvação. E a teologia da libertação inverteu isso. Não, a salvação acontece no dia a dia seu, na sua prática cotidiana, na sua luta cotidiana, e não só na igreja. Na igreja é um momento celebrativo, mas a dinâmica da salvação acontece fora da igreja e não dentro da igreja. É fantástico, porque de fato é um rompimento muito grande com o que vinha antes, mas também a teologia da libertação não está separada da história, né? Ela não é uma geração espontânea que acontece aqui na América Latina, que é o que você fala, né? Ela vem numa trajetória também lá dos anos 40, né? Com a nova teologia, né? Da França, os padres operários, quer dizer, tem uma história que vai construindo também esse caminho da teologia da libertação. Né? A gente pode dizer que os primeiros teólogos da libertação estudaram na Europa. Libani estudando na Europa, Gustavo Gutierrez, Leonardo Boff. Então, os grandes mestres dos teólogos da libertação foram teólogos europeus. Karl Rahner, Congar, Chenu, Schillebeck, Metz. Né? Quer dizer, a teologia da libertação bebeu na raiz mais bonita daqueles teólogos que foram protagonistas do Concílio Vaticano II. Então, é uma teologia que está colada à teologia do Vaticano II. E depois, fazendo um parênteses, todos esses que o Faustino mencionou, perseguidos de maneira impiedosa pela hierarquia da igreja. Né? Claro, todos. Karl Rahner, Schillebeck, Metz, todos tiveram, Hans King, né? Todos tiveram problemas com a igreja. Agora, uma categoria importante ainda no processo libertador é a categoria reino de Deus. Então, essa ideia de que o reino de Deus está no meio de nós, né? Esse vai ser um tema muito bonito, trabalhado, por exemplo, por Leonardo Boff. Leonardo Boff sempre dizia assim, em primeiro lugar vem o mundo, em segundo lugar vem a ação no mundo em favor do reino, em terceiro lugar, a igreja, que é sacramento do reino no mundo. Então, entende essa dialética entre mundo, reino e igreja, muito bonita para a gente poder entender. É claro que a própria categoria reino de Deus hoje vem sendo um pouco problematizada por teólogos asiáticos,
que colocam que talvez a palavra reino de Deus ainda seja muito judeu-cristã. Talvez tenhamos que encontrar uma palavra que possa ter uma densidade ecumênica maior ainda do que a própria expressão reino de Deus, mas que foi essa palavra que marcou essa perspectiva da teologia da libertação. O Clovis Boff falava em identificação tópica. Eu acho muito bonita essa ideia. O reino está no mundo, identifica-se no mundo, mas nunca se identifica com o mundo. É muito bonito isso. Ou seja, existe uma reserva escatológica de Deus sobre o mundo. Então, tudo aquilo que nós fazemos no mundo não é o último, é sempre penúltimo, porque o reino nos provoca a ir sempre além das nossas realizações históricas. E alunos e alunas, colegas de classe, meus colegas de classe, uma coisa importante, hoje talvez a gente não tenha esta dimensão, mas isso é uma revolução na história da igreja, porque até então, toda a história da teologia afirmava que a salvação acontecia fora do mundo. Existe uma expressão em latim que é fugit mundi, você tem que sair do mundo para se salvar. E a teologia da libertação, e essa teologia que vai sendo construída mais modernamente na Europa, vai dar no Concílio Vaticano II a teologia da libertação, vira do avesso essa tese, né? Não tem que fugir do mundo, é no mundo do caminho, né? O Schlebeck tem uma famosa frase, né? Fora do mundo não há salvação. Quer dizer, essa imagem bonita do Schlebeck, que talvez seja um dos grandes teólogos, professor em Nimega, na Holanda, já morreu, que influenciou grandes e grandes nomes da teologia da libertação. Um segundo ponto importante da teologia da libertação, só para a gente rememorar, né, é o resgate da cidadania dos pobres. Esse é um ponto que eu sempre gostei muito, desde as minhas reflexões no mestrado sobre as SEBs, no doutorado sobre as SEBs. Há uma música nas SEBs muito bonita que eu gosto de cantar, que diz assim, né? De repente a nossa vista clareou, 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 e descobrimos que o pobre tem valor, tem valor, tem valor. Isso é uma música que foi cantada, e é cantada nas comunidades de base no Brasil, ou seja, a teologia da libertação resgatou a cidadania dos pobres. Quer dizer, esse é um tema que é fundamental, quer dizer, ou seja, o privilégio evangélico que os pobres têm, reconhecidamente pela teologia da libertação, e tão bem expresso no documento de Puebla, número 1142, que eu vou ler aqui, que é tão bonito, né? Só por esse motivo, os pobres merecem uma atenção preferencial, seja qual for a situação moral ou pessoal em que se encontram. Criados à imagem e semelhança de Deus para serem seus filhos, esta imagem jaz obscurecida e também escarnecida. Por isso, Deus toma a sua defesa e os ama. Então, quer dizer, a opção pelos pobres tem seu fundamento teológico em Deus. Isso que eu acho que é um ponto que a teologia da libertação, e particularmente Gustavo Gutierrez colocou para nós no seu clássico livro A Irrupção Histórica dos Pobres, outro livro importante do nascimento da teologia da libertação. Ou seja, os pobres são escolhidos por Deus não por causa dos seus méritos, mas porque Deus não quer a pobreza. Quer dizer, Deus a pobreza é abjeto. Deus quer lutar contra a pobreza. É uma opção pelos pobres contra a pobreza. É essa perspectiva que vai se dar claramente com a teologia da libertação. E isso é fundamental, porque quando você fala isso, Faustino, você está desmascarando uma das maiores mentiras e calúnias assacadas pela direita católica e também de outros caminhos do cristianismo, contra a teologia da libertação, que fica essa ideia de que a teologia da libertação ama a pobreza, a teologia da libertação faz o elogio da pobreza, quer manter os pobres pobres, né? É uma grande mentira, né? E nesse campo ainda dos pobres, que eu acho bonito, e que nós aprendemos muito também da antropologia, né? Eu lembro de uma antropóloga de São Paulo que eu gostava muito, morreu de câncer,
Carmen Sinira Macedo. Escreveu a mesma mulher do Fernando Henrique Cardoso, a Ruth Cardoso, também trabalhava essa temática, né? De que medida esses movimentos sociais ligados à religião provocaram e proporcionaram a intensificação da qualidade de ser sujeito. Os pobres, de repente, tomam consciência que tem valor, que tem dignidade, quer dizer, tomam consciência do seu valor de sujeitos e tomam consciência do valor da comunidade que se reúne em torno da Bíblia ou em torno da reflexão da situação do bairro para lutar pelas transformações sociais. Quer dizer, esse elan vital foi muito favorecido pela SEBS e diria para você, é também muito favorecido por muitas experiências pentecostais, que também proporcionam essa dignidade dos pobres. Eles ali são reconhecidos como valor, como sujeitos, como portadores de eclesialidade, diferentemente do que eles encontram na vida, que é justamente a experiência da exclusão. Então, esse é um ponto que eu gosto de destacar na SEBS, a tomada de consciência do valor da cidadania do sujeito e da dimensão comunitária, da vida comunitária, da ação comunitária. Há uma expressão na SEBS que diz assim: sozinho a gente bate, cansa e nunca corta. Então tem que estar junto. Então vamos dar as mãos, vamos nos unir, né? Quer dizer, essa ideia de união, de comunidade é muito forte na experiência da SEBS, né? E com isso a questão política, né? Quer dizer, a teologia da libertação ressignificou a política no sentido de resgatar a dimensão nobre da política como luta comum em favor do bem comum. Quer dizer, essa imagem da luta política como luta comum em favor do bem comum é um traço forte da teologia da libertação que vai ser acolhida pelo documento de Puebla, em 1979. Puebla acolhe essa percepção. Nós vivemos isso muito no Brasil na eleição de Lula, em 1980 e poucos. As comunidades de base foram grandes fontes de articulação política no Brasil, né? De grandes nomes. Por exemplo, o Vicentinho veio das comunidades de base, né? O Cláudio Vereza, de Vitória, veio das comunidades de base. Vereadores, deputados, senadores que vieram da experiência popular, justamente resgatando o conceito nobre de política, ou seja, a política como um novo âmbito para a santidade. Essa é uma expressão do teólogo de El Salvador, John Sobrino. Ele diz: a política é o novo âmbito da santidade e a santidade é uma experiência fundamental para se viver a política. Então, ele faz esse jogo de palavras de forma muito feliz e muito aplicada. Isso é atualíssimo, né, Faustino? Porque hoje há uma demonização da política, que é, na verdade, um jeito de instrumentalizar. Ó, fiquem longe da política, deixa para nós, a extrema-direita, que a gente vai cuidar disso como se não fosse política, mas é sempre política, né? E uma referência para esse trabalho foi o Dom Oscar Romero. Dom Oscar Romero, ele viveu e morreu num tempo nobre da teologia da libertação, e ele falava uma frase que influenciou muito os teólogos da libertação: temos que defender o mínimo, que é o máximo dom de Deus, a vida. Então, o tema da vida, da defesa da vida, vai ser o tema-chave da teologia da libertação e tema-chave dos encontros intereclesiais de SEBS. Por exemplo, o encontro de São Paulo, né? do intereclesial que aconteceu em São Paulo. O tema da vida foi um dos temas centrais nesse quarto intereclesial de SEBS que aconteceu em São Paulo. Então, essa recuperação da dimensão política. E um outro ponto que eu queria chamar a atenção aqui, que é um pouco mais difícil, que é o respeito ao universo cultural dos pobres. A teologia da libertação, no início, teve muita dificuldade com a religião popular, com as expressões populares de religiosidade. Talvez aí no curso que vocês estão tendo com Pedro, né, da história da cultura brasileira,
ele tenha falado isso, porque a Igreja Católica, e mesmo a Igreja Libertadora, ela nem sempre valorizou como se deveria a religião popular, que em muitos casos era vista como alienante. Então, houve todo um processo importante na teologia da libertação, talvez impulsionada por antropólogos sensíveis como Carlos Rodrigues Brandão, para poder recuperar a dimensão bonítica e popular da religiosidade popular, desse universo simbólico dos pobres. Então, foi toda uma dimensão pedagógica que a teologia da libertação teve que passar para poder recuperar essa dimensão. Esse livro amarelinho que eu mandei para você, esse aí amarelinho, esse livro amarelinho tem... Opa, não apareceu. Esse livro aqui, ó. Esse livro aí tem várias entrevistas com teólogos da libertação falando sobre a dificuldade da teologia da libertação com a religião popular. Então, foi um aprendizado também de recuperar essa dimensão. Isso se deve muito ao influxo de antropólogos importantes, como no caso, eu cito aqui o Carlos Rodrigues Brandão, que atuou na Ação Católica e atuou no movimento de educação de base, todo o método Paulo Freire, que foi tão importante para poder recuperar essa ligação fundamental com os pobres. Não tem sentido você optar pelos pobres desconhecendo o significado da religião popular. Ó, tá aqui. Teologia da Libertação, Novos Desafios, tá ruim de ver por causa da luz aqui. Isso, o organizador é exatamente o Faustino, um livro de 91, eu vou botar a referência na descrição do vídeo também. Além, claro, desse livro aqui, vai estar a referência dos dois para quem quiser correr atrás e adquirir. E é interessante que esse livro amarelinho, ele foi antecipado por 4 vídeos. Foram feitos 4 vídeos no Zé Vídeo sobre teologia da libertação. E o diretor foi o meu irmão, Chico Teixeira, que está aí, que acompanha a gente. Ele dirigiu e eu e o Pedro Ribeiro de Oliveira fomos roteiristas. Então, fizemos um campo grande de entrevistas com teólogos da libertação num encontro em Bugaçu, São Paulo. Então, esse livro e os vídeos que estão ligados ao livro recolhem algumas reflexões, como a questão bíblica, a questão da enculturação, a questão da igreja e a questão da espiritualidade da libertação. Esses 4 eixos estão em 4 vídeos que estão disponíveis no YouTube. Você pode pesquisar que eles estão lá disponíveis. Eu vou pegar e vou colocar na aba da comunidade nossa a referência, tá bom, gente? Vou colocar o link. Então, a grande descoberta nesse polo da religião popular, que está tão bem trabalhada na tese de doutorado do Carlos Brandão, chama Os Deuses do Povo, publicada pela editora Brasiliense em 1983. O Carlos Brandão fala no prefácio da sua tese: a melhor maneira de entender a cultura popular é começar pela religião. Então, essa ideia aí, em 83, era muito importante, né? Se você quer ter uma atuação popular significativa, você não pode minimizar a questão da religião, porque a religião faz parte do repertório fundamental do mundo latino-americano. Então, esse é um traço que foi sendo recuperado pela teologia da libertação, sobretudo a partir dos anos 80. Eu lembro aqui, recordo aqui, do programa que você fez, muito bonito, fiquei muito emocionado, sobre a militância, né? Você fez uma programação sobre a militância, que foi o grande tema da teologia da libertação dos anos 80, né? Foi uma crítica a uma militância seca, uma militância que perdeu o humus da espiritualidade em função da necessidade de transformar o mundo. Então, a teologia da libertação teve que sofrer o parto da espiritualidade, e que aconteceu isso com 2 teólogos em particular, no Brasil, Clodovis Boff, e na América Latina, John Sobrino e Gustavo Gutierrez, em particular o livro do Gustavo Gutierrez sobre a fonte, né, que agora esqueci o nome do livro. Beber do próprio poço. Do próprio poço.
quando ele vai justamente mostrar nesse livro a importância de uma militância alimentada pela espiritualidade. É justamente o que você colocou de forma muito bonita no seu programa. Legal, legal. Você, vai que bonito, não, é muito, muito bom esse programa. Mas olha, cada vez mais para mim sempre foi muito estranho esse universo das religiões populares. Estou me aproximando dele por esse curso com o nosso Pedro Lima Vasconcelos, né? O curso é muito interessante porque ele mostra que toda vez que a religiosidade popular se expressou de maneira organizada no país, as elites destruíram, passaram como um trator por cima, massacraram. Mas, e por outro lado, eu cada dia mais encantado com esse universo das religiões afro-brasileiras, Faustini, pensando que não dá para pensar cristianismo no Brasil se não tiver sentado do lado dos nossos irmãos e irmãs das religiões afro. Não dá. Eu diria que uma das coisas que eu mais estudei no meu doutorado, né? O universo da religião popular sofreu muito no Brasil. Sofreu com os grupos mais conservadores, que viam naquilo, na religião popular, uma superstição. Sofreu também no Vaticano II, que via a religião popular como uma coisa não moderna, e sofreu com a teologia da libertação, que via nela uma coisa alienante. Então, essa recuperação do valor da religião popular pela teologia da libertação, a partir dos anos 80, foi um novo nascimento bonito da teologia da libertação, recuperando, e veio junto com a recuperação da espiritualidade. É o que eu chamei aqui os novos desafios que a teologia da libertação tem diante de si. Um deles é o que nós vamos trabalhar semana que vem, não vou falar sobre ele, que é o desafio da espiritualidade. Eu falo aqui no meu texto, mas eu vou voltar a ele na semana que vem, então não vou desenvolver tanto, mas é um ponto importante, quer dizer, a recuperação da espiritualidade da libertação. O segundo ponto, a abertura ao pluralismo religioso. Esse também é outra dificuldade que a teologia da libertação teve, de lidar com o pluralismo. Por quê? Porque a opção preferencial pela teologia da libertação era a luta de transformação social. Então, a questão das religiões ainda eram questões menores, segundo os protagonistas da teologia da libertação. Então, foi um tema que foi entrando aos poucos na teologia da libertação, através da preocupação, por exemplo, com os índios. Todos os autores que começaram a se preocupar com índios, aqui eu cito um deles, o teólogo Paulo Cis, de São Paulo. Quer dizer, a temática indígena, os povos originários, foi um dos primeiros vetores que entrou, ou que entraram na teologia da libertação, para poder sinalizar uma dimensão de abertura da teologia da libertação ao pluralismo religioso. Eu chamo também atenção para o trabalho feito por um amigo meu do Panamá, que é o Virril, José Virril, que foi, inclusive, punido, quase punido pelo Vaticano também. Ele foi salvo porque a renúncia do Bento XVI aconteceu antes da punição do Virril. O Virril organizou uma coleção da teologia da libertação, tentando fazer o diálogo da teologia da libertação com a teologia do pluralismo religioso, e publicou 5 volumes. Eu contribuí em vários desses volumes e ajudei muito e trabalhei junto com o Virril para tentar entender em que medida o pluralismo religioso é uma dimensão fundamental a ser trabalhada também pela teologia da libertação. E esses volumes foram publicados, eu não estou com nenhum deles aqui, mas são 5 volumes que falam sobre os caminhos de Deus. Não sei se você tem algum deles aí. É uma coletânea, são 5 volumes. Esse é o livro do Virril. Esse aqui. Tenho esse dele aqui, não esses 5 que você mencionou. Tem 5, depois eu posso mostrar na semana que vem.
alguns exemplares que são muito interessantes, que é uma tentativa de diálogo da teologia da libertação com o apelo do pluralismo religioso. Então, esse é o desafio B do pluralismo religioso, né? E esse desafio entrou na teologia da libertação através da preocupação com a questão indígena, com a questão da inculturação, temática da inculturação. Aqui eu lembro, por exemplo, o trabalho do jesuíta Marcelo Azevedo, que foi muito importante, fez uma tese sobre as comunidades de base em inculturação, e a temática da alteridade, que vai entrando fortemente no campo da teologia da libertação, até se perceber o pluralismo religioso como um novo paradigma para a teologia da libertação. Então, aqui eu cito o importantíssimo trabalho da Associação Ecumênica de Teólogos e Teólogas do Terceiro Mundo, a ASET, da qual faz parte Marcelo Barros. Marcelo Barros atuou muito fortemente na ASET, no trabalho de assessoria. E, para finalizar, o trabalho da teologia feminista da libertação. Eu acho que esse é um ponto importante, né, que vai entrando nos anos 80, sobretudo, fortemente, em vários lugares do Brasil. Nós temos algumas personalidades, como Ivone Gebara, né, que são peças fundamentais na abertura da teologia da libertação para a temática feminista. No primeiro momento, deu-se a descoberta da mulher como sujeito histórico oprimido. Em seguida, veio o trabalho teológico, com ênfase na Bíblia, de delinear uma teologia com o rosto de mulher, com os desdobramentos posteriores na linha de um forte questionamento do discurso patriarcal e racionalista, até chegar no último momento, que é hoje nós estamos falando, na teologia gay, né? Na teologia queer. E aqui nós temos, em Juiz de Fora, o mais novo professor do nosso programa de Ciência da Religião, é o André Sidney Muskopf, que é um especialista em teologia queer, que é a teologia que trabalha essa temática gay, temáticas associadas à teoria queer, como também o Otto Maduro. Otto Maduro foi um grande nome venezuelano na teologia da libertação, já faleceu. Ele também foi um dos introdutores dessa reflexão na teologia da libertação. Então, junto com a teologia feminista, a teologia queer, que hoje vem atuando. Que nós tivemos um episódio agora dramático, aí perto de você, né, perto, em Belo Horizonte, nesse último fim de semana, aqui no Paz e Bem, a gente deu bastante espaço a isso, que foi esta tentativa deste grupo, durante a virada cultural, de encenar essa peça, a coroação de Nossa Senhora das Travestis, e que foram massacrados pela Arquidiocese de Belo Horizonte, né, sob a liderança do presidente da CNBB, Dom Valmor de Azevedo, e pela prefeitura da cidade, que, por conta dessa pressão, acabou proibindo essa celebração. Um negócio maravilhoso. Imagina, consagração de Nossa Senhora das Travestis. Mas é uma dificuldade, né, Faustino? É uma dificuldade, e é interessante que o Marcelo Barros passou por Betim, ele percebeu o que estava acontecendo, e imediatamente, como acontece sempre com o Marcelo, escreveu um longo texto, e belo texto, fazendo... um programa aqui ontem, no Paz e Bem. Ele falou sobre isso. Sobre isso, foi muito bonito, realmente muito... Bom, o Marcelo é muito sensível, ele tem uma veia poética muito... a flor da pele, é muito bonito. Né? E o quarto e último desafio é a questão da terra. E que a gente, por exemplo, o Leonardo Boff, eu coloquei hoje no meu Facebook, escreveu um texto lindo sobre a Amazônia hoje. Maravilhoso sobre a Amazônia. Estão falando hoje muito em florestania. Né? A gente publicou no 247, ele mandou, a gente tem publicado os textos dele no 247. Então, mas o de hoje. Não, publicamos o de hoje, esse mesmo, da florestania, muito bonito. Quem não viu, veja no 247. Então, foi um tema que a teologia da libertação, um desafio que ela acolheu, também relacionado com a reflexão de outros teólogos, por exemplo, nos Estados Unidos, o Paul Nitter, que é um teólogo que trabalhou a questão das religiões mundiais, da questão ecológica, da relação entre questão ecológica e questão social, e que foi, no Brasil,
acentuada por Leonardo Boff. Ou todos cuidamos uns dos outros, e assim sobreviveremos na mesma casa comum, ou vamos todos ao encontro do pior, como diz o filme Melancolia, do Lars von Trier. Então, esse cuidado com a terra tem que ser também um desafio fundamental a ser trabalhado e desenvolvido pela teologia da libertação, e tem sido trabalhado por muitos teólogos da libertação nos nossos momentos atuais. E a dimensão mais decisiva dele é o Sínodo da Amazônia, né, que está sob fogo cerrado dos conservadores da igreja e dos governos de direita da região. Que, no fundo, seria o resgate de uma dívida ecológica. Eu estou gostando de ver o presidente do INPE, né, quer dizer, toda essa denúncia da devastação da Amazônia, né, que está acontecendo num momento difícil que nós estamos vivendo no Brasil, do governo Bolsonaro, de devastação da Amazônia, e o Sínodo vai chegar justamente num momento fundamental, quando a terra está gritando de forma mais radical e mais violenta para poder, em favor da preservação da criação. Então, essas são alguns pontos da minha reflexão, e eu queria terminar chamando a atenção para um ponto fundamental da teologia da libertação. A teologia da libertação nasceu nos anos 60, sofreu muitos embates também dentro da igreja, ela sobreviveu, ela se recriou, ela se ressignificou. Significa que a teologia da libertação tem uma capacidade de recriação constante. E hoje, talvez, sendo o ponto fulcral dessa teologia, o que eu chamo, utilizando uma expressão do Metz, a ecumene da compaixão. Talvez a teologia da libertação resgatou para nós o fundamental e essencial desafio de uma ecumene da compaixão. É isso. Muito legal. Semana que vem a gente vai continuar com esse tema da teologia da libertação. 2 alunos aqui da sala de aula levantaram a mão e trouxeram questões para você. Vamos. Faustino. Eu não sei o nome dele, ele usa o perfil Confessor, é um grande amigo aqui do Paz e Bem da TV 247. Ele está fazendo referência ao Inácio Elacuria e aos jesuítas massacrados lá em El Salvador. Pergunta se está na nossa agenda do seu curso tratar do Elacuria e desses episódios ali, que, né, ao redor deles estamos falando de Elacuria, estamos falando de John Sobrino, estamos falando de Dom Oscar Romero. Acho que não está na nossa programação para esse ano, né, Faustino? Não está. Seria um pouco... Eu acho que seria um tema interessante de você provocar o Marcelo Barros. Boa. Porque está ligado ao tema da teologia da libertação e o martírio, né? Legal. É um tema que o Marcelo Barros trabalhou mais do que eu, especificamente, mas, de fato, esse massacre é um marco na teologia da libertação, e o John Sobrino escapou por pouco, porque ele estava em viagem, mas ele era o alvo preferencial dos ataques que aconteceram ali, como aconteceu com Dom Oscar Romero. Na UCLA, Universidade Católica Latino-Americana, em El Salvador. Foram 6 jesuítas mortos e mais 2 mulheres, foi realmente um massacre. A outra é a Jaqueline Lopes, ela pergunta assim: a expressão teologia da libertação foi uma criação do Gustavo Gutierrez ou do Rubem Alves? A expressão foi do Rubem Alves. A tese do Rubem Alves ia se chamar teologia da libertação. Depois se tornou teologia da esperança. Mas o autor que originalmente cunhou a expressão foi o Rubem Alves. E depois o Rubem Alves vai dar um toque de poesia à reflexão teológica, embora sempre será cada vez mais crítico aos teólogos, né? E às igrejas, de certa forma, também. Mas na origem está o Rubem Alves, embora quem vai aproveitar o nome, porque, no fundo, o título da tese do Rubem Alves não foi Teologia da Libertação, né? É o título que ele queria, mas não foi, ficou Teologia da Esperança, e quem pegou o título, então, foi o Gustavo Gutierrez. O livro foi antecipado por um artigo que ele escreveu
onde falava da teologia da libertação. Mas, de fato, o criador da expressão é o Rubem Alves. Muito legal. Próxima semana, então, vamos falar de teologia da libertação e sua espiritualidade. Muito legal, gostei demais dessa aula hoje, Faustino. Estou com um coração muito grato e alegre. Nossa, que mergulho. E não tivemos problemas técnicos. Isso é que eu... Não tivemos nenhum problema técnico. Foi ótima a transmissão de hoje. Foi ótima. Faustino fez uma ligação direta, como aqui em casa, entre o computador dele e a caixinha de onde sai a ligação da internet. Então, acabou. Não vamos ter mais problema nenhum técnico daqui para frente. Faustino, eu quero só quero pontuar uma questão, é chamar a atenção dos ouvintes para a importância das reflexões que o Mauro tem feito no início da manhã. Eu tenho visto quase todas e acho que ele está trazendo contribuições que são realmente maravilhosas para quem quer vivenciar uma dimensão profunda de vida espiritual. E também outra coisa que eu estou gostando muito no Mauro é a capacidade de abertura do Mauro, de autocrítica, de abertura, de sensibilidade para o novo. Isso é uma coisa que traz um traço singular no Paz e Bem, que eu queria chamar a atenção aqui. Poxa, legal. Fico até constrangido, mas olha, eu recebi um elogio do mestre Faustino Teixeira, realmente é muito, muito legal. E esta nossa aula de agora, Faustino, ó, já estou caraminholando, porque no sábado vou para Curitiba, vai ter um encontro da TV 247 e eu vou falar sobre espiritualidade do Lula. Já fui pensando aqui durante a aula vários aportes, vários inputs, vários cliques. Ótimo. Que essa nossa aula, eu já tinha visto, né, na leitura do teu texto, vai me trazer para conversar um pouco sobre esse caminho de espiritualidade do Lula. Obrigado, Faustino. Interessante é que na semana que vem eu vou fazer o programa não aqui em Juiz de Fora, porque eu estou viajando na sexta-feira para Codisburgo, que é a cidade do Guimarães Rosa, e vou ver um pouquinho de Guimarães Rosa, de Grande Sertão Veredas. Na volta eu passo por Belo Horizonte e o programa vai ser feito com o meu laptop, vou levar a câmera junto com o meu filho, vai estar para me ajudar. Então, na semana que vem estaremos falando diretamente de Belo Horizonte. Legal. Faustino, então, boa viagem. Faustino Teixeira está fazendo um mergulho maravilhoso. Acho que é um grande mergulho do Faustino atualmente, que é em Grande Sertão Veredas. Que legal essa sua viagem para Cordisburgo. A gente reserva uns minutinhos na abertura da próxima aula para você contar um pouco dessa sua jornada lá por Cordisburgo. Valeu, Faustino. Obrigado, viu? Grande abraço. Paz e bem. Paz e bem, gente. Paz e bem todo mundo.